ao Historizando. Esse é mais um curta Historizando e hoje a gente vai dar continuidade à matéria de Guerra Fria no canal, falando sobre Guerra do Vietnã. Mas antes da gente começar, eu tenho um recadinho para dar para vocês. Galera, esse vídeo tem o apoio do curso Português Prático. Então, se você quer se dar bem, tanto nas linguagens quanto na redação do Enem, sem sair de casa, já clica no link que eu vou deixar aqui embaixo. Para falar de Guerra do Vietnã, a gente tem que entender sobre a região do Vietnã antes, então, de acontecer essa guerra. Mais especificamente, a gente tem que entender que antes a região do Vietnã era conhecida como Indochina. Isso mesmo, hoje o que é Vietnã era antes Vietnã, Camboja e Laos, tudo reunido na Indochina, e até mesmo era chamada de Indochina Francesa, devido à questão imperialista francesa na região então da Indochina. Pós-Segunda Guerra Mundial, a gente tem um movimento chamado de descolonização e, mais especificamente, nessa região, a Guerra da Indochina, entre os franceses e as pessoas dessa região da Ásia. Assim, em 1954, esse conflito chega então a um acordo conhecido como Acordo de Genebra. Nesse acordo, a França cede então essa independência para a Indochina, mas também existem algumas cláusulas nesse acordo. Primeiramente, essa separação da Indochina em Camboja, Laos e Vietnã, e o Vietnã vai ser separado também em Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. No Vietnã do Norte, a gente encontra, então, ideologias socialistas com o líder Ho Chi Minh, e no Vietnã do Sul a gente tem uma monarquia que depois vira uma república capitalista. Logo, nós temos esses dois lados aí no Vietnã. Também nesse acordo existe uma cláusula de eleições gerais e de plebiscito para que o povo do Vietnã decida essa unificação, inclusive decida a ideologia que irá seguir, se é o lado socialista ou se é o lado capitalista. O lado sul, com receio então de que esse lado norte vença e que o socialismo vença no Vietnã, acaba entrando em confronto com os chamados Vietcongs. Esses Vietcongs são guerrilheiros então da região norte, da região socialista. Por isso, nós temos um confronto entre os militares do lado sul, que não queriam nem a unificação e também tinham receio do lado socialista vencesse nesse plebiscito, versus o lado norte defendendo então essa posição socialista. Essa guerra se inicia em 1959. A princípio, o lado norte vai ter um apoio não só dos Vietcongs, mas também da China, enquanto o lado sul vai começar a batalha sozinho. Porém, nós temos em 1961 a entrada do auxílio dos Estados Unidos nessa guerra do Vietnã. Para falar sobre o auxílio dos Estados Unidos, a gente tem que pensar então nesse momento de Guerra Fria, porque é exatamente isso que está acontecendo nessa guerra do Vietnã. Primeiro que a gente tem o lado capitalista versus o lado socialista, muito conhecido nos conflitos de Guerra Fria. Segundo que também existe o receio dos Estados Unidos do chamado efeito dominó. E o que seria isso? Os Estados Unidos tinham receio de que, caso o Vietnã se tornasse totalmente socialista, geraria um efeito dominó na região da Ásia. Então, países como o Japão, a região das Filipinas, a região da antiga Indochina, toda se transformaria em socialista caso o Vietnã se tornasse totalmente socialista. Por isso, o medo desse efeito dominó. Assim, os Estados Unidos, para prevenir esse efeito, vai entrar na guerra do lado sul do Vietnã. Também com relação aos Estados Unidos, nós temos o evento de agosto de 1964, conhecido como o Incidente do Golfo de Tonkin, que seria um ataque de patrulhas do Vietnã do Norte em cima de navios norte-americanos estadunidenses. Porém, muitos dizem que esse ataque não aconteceu, que de fato foi só uma desculpa para os Estados Unidos entrar na guerra. Outra coisa importante é que, graças a esse fato, é que a gente tem o Congresso norte-americano, então, autorizando a entrada dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. O que muitos não sabem é que não existiu uma declaração de guerra oficial. Logo, os Estados Unidos não entraram oficialmente na Guerra do Vietnã, gerando inclusive muitas desculpas no final da guerra graças a isso. Para você ter uma ideia,
A última guerra oficial que os Estados Unidos fez parte vai ser a Segunda Guerra Mundial, pelo menos no século XX. A partir de 1965, a gente tem uma participação mais efetiva dos Estados Unidos, enviando milhares de soldados, cerca de 2,5 milhões de militares vão para a Guerra do Vietnã, lutar então contra os Vietcongues, contra os chineses e também contra os soviéticos. Tem essas duas ajudas do lado norte do Vietnã. Ainda sobre as batalhas do Vietnã, a gente tem que entender que os Vietcongues tinham táticas de guerrilhas muito poderosas e que as florestas do Vietnã vão auxiliar bastante essas táticas, pois os soldados norte-americanos não tinham conhecimento nem das táticas e nem da região do Vietnã, auxiliando então o lado norte a vencer inúmeras batalhas em cima dos Estados Unidos. Outro fator importante é sobre as inúmeras armas que os Estados Unidos vão usar. Primeiro, que são toneladas e toneladas de bombas utilizadas nessa guerra do Vietnã. Segundo, que existem também as armas químicas. Cuidado para não confundir com as armas atômicas, que isso os Estados Unidos não utilizou, mesmo porque existia um receio muito forte que caso os Estados Unidos utilizassem as armas atômicas, a União Soviética também poderia utilizar, já que ambos os lados conheciam dessa tecnologia. Porém, existiam as armas químicas, como o agente laranja, que era um veneno muito forte utilizado para desfolhagem. Então, como eram áreas de florestas muito densas, se usavam o agente laranja para desfolhar essas florestas do Vietnã, e até hoje existem efeitos desse agente laranja na região do Vietnã. E acabava, é claro, atingindo os seres humanos. Outra arma química muito famosa é a chamada napalm, que é inclusive um gel incendiário. E que é graças a ela que existe essa imagem aqui, uma das imagens mais famosas, inclusive o fotógrafo dessa foto vai ganhar inúmeros prêmios. Essa imagem é então da Guerra do Vietnã e é o efeito da napalm, do gel incendiário em crianças. Por isso que essas armas foram extremamente perigosas, afetaram inúmeros civis na época e tiveram inúmeras mortes, feridos e várias consequências para as pessoas que moravam no Vietnã. No início da década de 70, devido a inúmeros gastos, devido a inúmeras mortes, a pressão pública contrária à Guerra do Vietnã nos Estados Unidos cresce bastante. E toda essa pressão vem acompanhada de inúmeros movimentos sociais, movimentos pacifistas, hippies, movimento negro, enfim, diversos movimentos contrários a essa Guerra do Vietnã. E com essa pressão toda, em 1973, os Estados Unidos se retiram da Guerra do Vietnã. O que é legal perceber é que os Estados Unidos não vão assumir derrota em cima dessa Guerra do Vietnã, mesmo porque eles falam que essa retirada não é devido a questões militares, então não é devido a perdas militares na Guerra do Vietnã, e também graças a essa desculpa aí de que não existia nenhuma declaração oficial de guerra. Por isso, para os Estados Unidos, para os estadunidenses, Estados Unidos nunca perdeu guerra nenhuma. Devido então a essa retirada dos norte-americanos em 73, em 1975 o lado sul fica sem forças e acaba vencendo o lado norte com o líder Ho Chi Minh, que instala então o socialismo por todo o Vietnã e inclusive recebe apoio da União Soviética, então colocando o Vietnã como socialista durante essa Guerra Fria. E o tal efeito dominó que os Estados Unidos tinham medo acaba não acontecendo. Essa Guerra do Vietnã ficou para a história como uma das guerras mais violentas e com o uso de armas muito perigosas. São cerca de 2 milhões de vietnamitas que perdem as suas vidas, sem contar as consequências para o país. Até hoje, não só em questões de doenças causadas por essas armas químicas, mas também o próprio território do Vietnã sofre bastante. Nós temos também a morte de mais ou menos 50 mil norte-americanos e inúmeros, então, estadunidenses feridos e que sofrem altos traumas devido a essa guerra do Vietnã. E o objetivo final dos Estados Unidos, que era justamente evitar que o Vietnã se tornasse socialista, acaba indo por água abaixo. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, já curte aqui embaixo.
Se você tem algum tema para o Curta Historizando, comenta aqui e me conta o que você quer ver nesse tipo de vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e aproveita para dar uma conferida lá na comunidade do Historizando, porque lá eu sempre coloco as novidades que vão ter aqui no canal. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima!